Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco para Gineco. E hoje nós temos um convidado hiper especial. Eu fico muito empolgado em ver você falar. A gente fez um making off aqui. Eu já estou extasiado. Tal a empolgação de Mauro Romero. Eu não preciso dizer quem é, porque você está distribuído no Brasil inteiro e fora, como um cara da DST, né? Embora nosso título da nossa chamada aqui, porque o HPV, ele marca muito, né? Todo mundo quer falar mas assim, é muito mais do que o HPV, né? A gente vai falar aí de monkeypox, sífilis, mas de uma forma muito descontraída, leve. Aprender sobre poliomielite. Hoje eu aprendi coisas de poliomielite, quer dizer, tem um sentido absurdo, porque foi o cara que, né, trouxe. Você vai falar isso daqui a pouco. Pode deixar. Né? E eu queria primeiro apresentar a todos. Agradecer muito a presença. Apresentar o Mauro. Como é que eu apresento o Mauro? Não, me apresenta como amigo médico. Do Moncorvo Filho. Professor titular da UF, né? Hoje chefe da disciplina de DST dos alunos de graduação da UF. Né? Mais que isso, a gente não precisa dizer. Atualmente, editor-chefe da revista DST, uma das poucas revistas com caráter aberto, né? Que já tem uma cara já mais internacional, toda escrita em inglês, né? Só com resuminho em português. E isso... Hoje em dia tá fácil também. O Google, você clica ali, ó, tradução, já sai tudo. E você tocou no assunto do Moncorvo. Eu só queria iniciar, eu não sei se você se lembra. Eu fui calouro seu. Sim, você estava lá um pouquinho antes de mim. Eu entrei no internato, aí comecei aquela residência, que era no modelo especialização, 3.600 horas. E eu me lembro muito bem de um dia, que eu não sei se você vai se lembrar, que foi a abertura do ambulatório de DST, com Paulo Lopes. E tinha, no auditório principal, o convite a José Serruia e o outro professor, Pereira. Antônio Carlos Pereira Júnior, um dermato do Rio de Você Janeiro. convidou, você que criou aquilo tudo, aquela bagunça, encheu aquele... que é típico dele, encheu aquele anfiteatro enorme. Um buraquinho lá no fundo, né? E fez a abertura, fez o convite ao pessoal da Dermato, criou um ambulatório num hospital ginecológico, porque tal a importância da DST. E dali nunca mais você largou. Né? E eu me lembro bem, eu não sei, aquela época, o vilão não era HPV. Não. Era a herpes. O herpes estava na moda. Né? Mas eu me lembro que se falava muito em herpes, câncer de colo, herpes. Né? E eu me lembro que tinha um tratamento, não sei se você se lembra disso, que você passava uma tintura na vulva da mulher, ligava a televisão depois da meia-noite, quando a televisão sai fora do ar e fica só aquele efeito eletromagnético, e a mulher ficava de perna aberta em frente à TV. Como fosse uma ultravioleta. Ultravioleta, junto com a tintura, tratava o herpes. Então, para você ver como é que eu me lembro, e sempre vi o Mauro no ambulatório, né? Sempre com essa disposição do atendimento. Né? É muito mais importante do que escrever é você não é à toa onde ele chegou. Todas as doenças, e depois isso aí vem naturalmente, né? A produção que você tem, inclusive hoje lançando daqui a pouco um livro. Né? Uma participação. O Atlas, Patologia da Vulva, Gutenberg foi o grande idealizador. E ele que conseguiu, junto com a Isabel, Suzana, Yara. Né, juntar tudo, e muitas fotos também, muitos casos, vêm do Atlas de DST, que é pioneiro no Brasil, no mundo, o Atlas, que é o Atlas de DST, que o Gucci também é um dos editores, e nós temos quase 100 colaboradores, mais de 100, que é o maior Atlas, mais de 1.000 fotografias, e que a gente entrega as fotografias. Você compra o Atlas, você ganha o DVD com todas as imagens, pode usar, porque, na verdade,
aquela imagem não é minha, né? Aquela imagem é das pessoas que passaram por ali. Então a gente... De domínio público. Né? E aí, nesse novo trabalho do Gutenberg, da Yara, da Suzana, da Isabel, tem toda essa pegada de DST. Então tá muito bonito também. Tá muito bonito também. Eu vou deixar você continuar e abrir. É só fazer uma referência à professora Isabel, que teve uma urgência e infelizmente não pôde estar aqui conosco. Talvez se desse tempo ela ainda viria. Mas de vez em quando eu vou para ali e falo do lugar dela. Mas fica à vontade, Mauro. Fala da sua trajetória inicial. Da sua trajetória, como você chegou até onde... Você estava falando muito dessa dedicação, né, ímpar. Caramba, tem tanta coisa inicial. Inicial, Zé, não sei se você sabe, mas eu, aos 17 anos, eu vi um cartaz de um curso de instrumentação cirúrgica no Antônio Pedro. E aí eu me matriculei e fui fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Foi o primeiro curso por um programa chamado PIPMO, Programa de Incentivo à Mão de Obra, algo assim, reconhecido pelo MEC, que o Antônio Pedro fez pela primeira vez. Era o curso pela enfermagem, pela Faculdade de Enfermagem. E aí eu entrei, fui fazer a parte teórica, e quando cheguei no hospital, eu encontrei internos já praticamente formados, amigos do meu irmão que faleceu com leucemia, e Claudinho Gentil, e viu, você é o Mauro, irmão de Geraldinho. E aí eu recebi um calor humano, uma amizade, que eles me chamavam para ir no pronto-socorro. O Antônio Pedro tinha um chamado PS, um pronto-socorro brabo, que tinha o capeta, vinha tudo ali. De tudo. Né? Mordedura de cobra, coisa de aranha, asma, o que você imaginar vinha no pronto-socorro. E eu, como tinha também a facilidade da habilidade, eu comecei a instrumentar bem. E muita gente, muitos colegas que hoje em dia são meus amigos, alguns já faleceram, me chamavam para entrar. Então eu ganhei rapidez na parte prática. E como eu iria acabar a taxa, eu não vou me lembrar se eram 40 ou 50 cirurgias, ou 30 ou 60, não me lembro. Como as enfermeiras viram que eu ia acabar, falaram: a sua cirurgia não vale mais no horário eletivo normal. Sua cirurgia só vai valer a partir de 8 horas da noite. Aí eu via para o pronto-socorro para ficar. Tinha muita úlcera duodenal perfurada, tiro. E aí eu comecei a ganhar experiência e vi aquilo ali e falei: vou fazer medicina. E aí fiz vestibular para medicina, já com toda a pegada cirúrgica. Saiu na frente. Razoável habilidade, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade, como eu já trabalhava, eu já conhecia benzetacil, eu já conhecia gentamicina, eu já conhecia aminofilia, já conhecia um monte de drogas. E aí, na faculdade, eu fiz faculdade de medicina de Teresópolis. O professor Milton Madruga, que foi o primeiro cara a usar a penicilina no Brasil, ele fez uma pergunta de antibiótico e eu acertei. E aí marcou aquela coisa. E eu falei: caramba, me ferrei. Porque na aula seguinte ele vai me perguntar alguma coisa. Então, eu passei a estudar microbiologia. Ele era professor de microbiologia. Antes da aula, eu olhava o programa Streptococcus. Eu ia para casa e estudava Streptococcus. Quando ele perguntava, eu sabia. E aí eu fiquei com a pegada da infecção. Ele me chamou para ser monitor. Eu fiz o concurso e fui monitor de microbiologia na faculdade. E como eu comecei já a falar e dar as aulas práticas, ajudar em aula prática, eu conheci um indivíduo chamado Seba, José Seba, que era filho do Rochette Seba, que foi um grande farmacologista, diretor do Vital Brasil.
E ele me convidou, olha que coisa louca, me convidou para ser monitor convidado. Eu tenho, Zé, um certificado pelo diretor da Faculdade de Medicina de Teresópolis como monitor convidado. Ninguém nunca tinha visto. O que é um monitor convidado? O que é um aluno como monitor convidado da disciplina de farmacologia para dar seminários de antibiótico? E aí eu peguei a microbiologia e infecção, CMA, placa de Petri, com doença infecciosa de farmacologia e antibiótico. Eu sabia operar. E aí eu fiquei num dilema, você é infecto ou você é cirurgião? Você é infecto, você é cirurgião. Como instrumentador, eu entrava em muita cirurgia, a cirurgia mais comum, né, em Niterói, no Hospital São Paulo, era cesariana, era coisa ginecológica. Então eu vi muito. Foi o que te trouxe para... Que pela ginecologia eu poderia ganhar mais rápido. Porque cesariana era mais fácil, parto normal. Você iria até a parte cirúrgica e a parte clínica da infecção. E a parte de infecção. Isso. Então eu falei... E a obstetrícia sempre absorve muito, né? E a obstetrícia sempre absorve. Tem como você... Começar logo. Naquele, né? Naquele tempo você não estava formado. Hoje menos, né? Hoje menos, mas, caramba, fazer episiotomia era em todo mundo. Você tem que ter habilidade cirúrgica para poder juntar os músculos direito. Isso eu tinha. Eu fazia intradérmica na episiotomia. Eu vinha chuleando a mucosa, chegava no introito, eu parava, jogava um caninho para baixo e fechava a musculatura bonitinha, prendi. E aí eu vinha num chuleio, saía com um pontinho só na episiotomia. Então a episiotomia era... moleza para você. Era um pitangui. E aí, pegando habilidade, acabei sendo ginecologista, como você falou. Vejo clínica, vejo infecção, vejo cirurgia. E sabe usar toda a ferramenta da microbiologia. E você na obstetrícia, você consegue remuneração mais rápido. Porque para você fazer uma cesárea e fazer uma mastectomia, tem um lapso de tempo muito grande. Então, na cesárea, você cobrava. A gente cobrava laqueadura, não sei se você pegou isso. Você tinha mais umzinho por fora e aí foi. Então, aí fiquei. E pela infecção, eu vi que tinha um campo, mas não foi planejado, não tinha um treinador de carreira. Foi cheiro mesmo. Eu andava com microscópio. Eu dava plantão com microscópio. Eu fazia lâmina fresco no São Paulo. Pergunta a Renato Bravo, que é colega nosso. Eu dava plantão com microscópio. Porque eu pegava as leucorreias, colocava lá e via. Fazia o gram dos abscessos para saber se era gram negativo, que é uma terapêutica, ou gram positivo, que é outra terapêutica. E aí fui ganhando terreno, DST, gonorreia, muita sífilis e gonorreia. HPV era condiloma, nem tinha, não era o comum. E aí não foi programado, não é como essas carreiras te encontraram, hoje programado. Né? Uhum. A coisa foi levando, eu gostava, tenho uma paixão muito grande por atender, sinto bem, às vezes, né, minha mulher fala, meus filhos, cara, eu fico mais feliz às vezes de atender do que a pessoa que foi atendida. Me dá uma satisfação. De resolver. Os pacientes hoje de Moquenpoc, todos têm meu telefone, me ligam. Se eu puder atender, eu atendo. Se eu não puder, eu não atendo. Amigo, tô na cama, já com vinho, a gente conversa amanhã. Eu abro aqui para ver. Isso me dá uma... Eu gosto, aprendi que quando você... Não é aquela paixão maluca, eu vou resolver o problema do mundo, ou então... Não, é aquela coisa do amor, do prazer de atender. Eu gosto de atender. Muito depois eu vi um filme que eu falei, caramba, esse era o filme que eu poderia ter visto lá no primeiro ano que eu não vi,
que eu hoje dou dever de casa para todo mundo. É um golpe do destino. Opa, William Hurt. Com William Hurt. Golpe do destino. Que tem então, gente... Mensagem. Pode falar lá. O golpe do destino, dever de casa. Dever de casa. Tem muita gente que vai ver uma vez e a ficha vai cair. Tem gente que vai ter que ver 2 vezes por ano. Tem gente que talvez tenha que ver uma vez. É você sair do lugar da mesa. Você sai da cadeira que você está como doutor e passa para a cadeira do paciente. Ele me fez ver. Entendeu? Isso é empatia. Isso daí é uma coisa que não é para ganhar. E uma coisa, Zé, que eu brinco, minha família fala, não, você não pode falar muito disso. Cara, eu ganho dinheiro com isso, Zé. Mas tá certo. Sou rico em ganhar dinheiro com isso. Com gonorreia, mas jamais imaginou ganhar dinheiro com gonorreia, porque você ganha de N maneiras. De gonorreia, já foi HPV, sífilis, hoje é monkeypox, amanhã não vai ser o quê? E você bota na sua consulta, um paga, outro não paga, daqui a pouco um paga 2 vezes. Na realidade, você está ganhando dinheiro porque você tem amor no que você Exato, está fazendo. Por acaso é por conta de gonorreia. Por acaso. Não é aquela coisa, muita gente fala, mas quanto é que é? Eu não vejo preço. É por amor mesmo. E de repente dessa de não ver preço, e como médico, né? Nós viemos de uma época que não tinha tabela, né, Zé? Sim. Você cobrava 10, da outra você cobrava 30, da outra você cobrava 40, da outra você cobrava 1. Até hoje ele é assim também. É a medicina, quer dizer, era o profissional liberal. Outra te dava porco, presente, vinho. E você se sente bem com isso, né? E é um conflito o tempo inteiro, porque as pessoas veem, mas espera aí, se você bota o economista olhando, mas esse é o tempo, isso, não tem lógica. Mas há um prazer de você fazer... Porque eu sempre brinco e falo, é para mim, entendeu? Isso me faz bem. Não quer dizer que eu não gosto de dinheiro. Eu adoro dinheiro, preciso de dinheiro. Mas talvez seu retorno seja tão bom mas eu não por conta é o que disso. eu falo, né? Eu falo e quem vive comigo sabe muito bem disso. Eu não saio de casa para ganhar dinheiro. E volto com dinheiro, Zé. Tenho Por exemplo, Maneiro. Eu tenho 4 filhos que vão se formar em medicina particular. Eita, nossa. A gente estava fazendo esse cálculo esses dias. É 1 milhão no mínimo. 1 milhão no mínimo. 6 anos. E 6 anos. 1 milhão no mínimo. No mínimo. Então, só que eu já tenho 4 milhões de bem. Porque se você pensar bem em dinheiro, em negócio, você não vai ter filho. Exatamente. Se pensar muito. Não vai ter filho, porque filho em termos de negócio, é o pior negócio do mundo. Você ter filho. É escola, isso e aquilo. Então, você não tem filho por negócio. Então, eu parto sempre disso. É o prazer de você ter filho, de cuidar. Tudo bem, que um dia que ele cuide de você, ótimo. Mas vamos botar em termos práticos e econômicos. Você leva o seu filho até 30 anos, 35 anos. Quantos anos depois ele vai te levar? Estou com 68 anos, torcendo para que um filho me leve, né? Mas quantos anos ele vai me levar? Mais 10 anos? Hein? Então, em termos de negócio, e você vai deixar uma aposentadoria, você vai deixar uma casa, um apartamento. Uma então, herança. em termos de... Então, eu não quero o retorno dele, eu quero a amizade dele. O prazer deles, né? O carinho, quando você tiver... tudo, né? Quando você tiver, cara, sofrendo com dor, então, não é o dinheiro. Então, eu boto isso na medicina. Isso aí. E acabo ganhando dinheiro. Tenho vários livros, tenho uma revista que eu sustentei durante muitos anos. Hoje eu não sustento mais. Hoje já posso estar aposentado, Zé. Já estou com abono permanência há muitos anos.
Mas continua por amor. Caramba, eu queria entregar aquilo para alguém continuar. Passar o bastão. Porque é diferente de um serviço de gineco puro, é diferente de um serviço de uro, de próctese, que a especialidade está consolidada. A DST não está consolidada. É uma área, né? Você tem a DST do dermato, você tem a DST do gineco, você tem do uro, né? Que acaba não tendo, né? Já foi uma doença venérea, já foi uma grande especialidade. Então, a vantagem nossa, que pela microbiologia eu consegui ter a habilidade de ver bactéria, vírus. Quer dizer, eu chamo o microscópio de você, eu não chamo o microscópio de Vossa Excelência. Eu consigo fazer uma pequena cirurgia, uma biópsia. Eu não chamo um bisturi, uma tesoura de Vossa Excelência. Ver uma vulva, ver um colo. Quer dizer, o proctologista ele não consegue ver um colo do útero direito. Um uro não consegue ver uma vagina direita. Um gineco, é o que eu brigo muito, sabe? Ele tem um caso de sífilis na mão e não atende o parceiro. Você vai hoje numa maternidade, vai em Saracuruna agora. Quem estiver ouvindo, vendo, vai em Saracuruna agora. Tem no mínimo 10 gestantes internadas com sífilis. Ninguém vai atrás dos parceiros. E o parceiro, não, ele não pode ser cadastrado. Porque como é que eu vou cadastrar um homem numa maternidade? Você vê? Mas não é sistema único. Aí eu falo, olha, vamos lá no morro, vamos fumar um negócio e a gente desce. Porque você chama Sistema Único de Saúde e numa DST você não consegue ver o parceiro. Que mundo estamos vivendo? E se você olhar pelo Sistema Único, você pode. Sim. Você pode pegar o homem na maternidade e tratá-lo e fazer o exame. Você não faz muitas vezes é porque você não quer. Até no protocolo diz para fazer. Então tem que ter essa vontade também. Uma querência, né? Política, essa querência de você. Então, isso eu ainda tenho, tento passar para os meus alunos e acabou tendo essa possibilidade. E você vê, em DST, lembra lá, era Mauro Gonorreia. Até hoje o Paulo, o Guti, era Mauro Gonorreia. Hoje talvez seja Mauro Monkeypox ou Mauro HPV, que é uma coisa também que para nós é um desafio muito grande e uma vergonha e negligência ao mesmo tempo, porque nós temos vacinas. Exatamente. E às vezes a gente não vacina mais. Esquece. Eu queria que você falasse um pouco, né? O tema é HPV, muito mais do que HPV, mas parece que o HPV foi um divisor de águas. Ele aparece no momento em que a medicina deixa de ser um pouco jurássica e a gente começa a viver a biologia molecular. Sim, né? sim. Parece que deu um salto assim. Eu me lembro bem, o professor Nísio Marcondes, né? Ele falava, nós estamos, e ele falava muito do HPV, esqueci, não era Nilson, quem era? Era Hilseman, não é Hilseman, era o... Hilseman é da composcopia, não, né? O Hinselmann era o alemão da composcopia, mas tinha o cara do HPV, da lesão intraepitelial. Antes do Richa, né? Que o Richa é que começou a descrever todas aquelas alterações. E aquilo era morfológico, a gente vivia num mundo morfológico. Sim. Né? A gente queria namorar, encontrava a menina e fazia o teste da praia. Né? Era morfológico. Hoje, a garotada namora no celular. Né? É tudo digital. Né? Você quer conhecer? É digital. Naquela época, então a gente vivia um mundo morfológico, tinha que saber que a lesão, a descrição. Era um efeito citopático, né? Sabia que de repente começam a se falar em enzimas, em substâncias e dá um pulo para o molecular. E dá um pulo direto para o DNA. E aí o HPV ele vem como divisor de águas nessa evolução de doenças ligadas ao sexo, para o ginecologista e com a pegada da vacina.
né? Então, eu queria que você falasse um pouco, tu comentou da vergonha, né? Hoje a gente tem uma negligência, a gente tem a vacina. Sim, porque tem a vacina e não vacina. Exatamente. Que não é só para o HPV, mas para nós da gineco, da URO, da DST, não tinha nada. É a primeira vacina que aparece ligada à DST, porque gonococo ainda não tem, sífilis ainda não tem, herpes se pensou um bocado de coisa, mas não saiu, HIV não saiu. Tem para hepatite B é também uma DST, mas sempre foi encarada como, né? Mas hoje sabe-se que é uma DST também. E o HPV vem nisso que você falou, quer dizer, sai de um momento de biópsia para o momento de encontrar o DNA do vírus. E em seguida, agora, já há alguns anos, o momento da vacina, que é a profilaxia para você não ter a infecção e não ter o desenvolvimento da doença. E nesse ínterim, a gente descobre, tem, e fica também, é uma crítica muito grande que eu faço a muitos colegas da gineco, da patologia cervical, é ligar o HPV vacina ao câncer de colo do útero. Isso já está estabelecido, ponto. Ponto, não tem mais dúvida. Mas no mesmo discurso, né, o pessoal fala que é uma DST e não trabalha para ver a parceria sexual. É o que eu brinco sempre, é psicanálise. Eu começo uma aula dizendo HPV é uma DST, câncer do colo do útero. E eu não quero saber como o HPV chegou no câncer do colo do útero. Isso não é problema meu, isso é problema de quem? Do urologista. O urologista não vê câncer de colo do útero, como é que vai ser um problema dele? Quer dizer, é uma DST, mas a abordagem para o homem é sempre postergada, tanto que o governo começou com a vacinação só para mulher. Só para menina. Só quem tem a doença. Mas não quem é o parceiro da doença. E quando você vai olhar numa tabela, eu tenho um slide muito bonito sobre isso, tem mais HPV em homem do que em mulher. Na verdade, deve ser igual. Né? Deve ser igual, porque... Esse slide é codalite? Não. Ela não sabe que já é. É PowerPoint. Já é PowerPoint. A gente tirava foto e levava... João dos Remédios. João dos Remédios para ele revelar e botar no... Aí era preto e branco, era um negativo, e você pegava uma hidrocor, azul, amarelo, e pintava. E você foi dar uma aula uma vez, levou um slide e pintou de cada letra, ele pintou de uma cor. Aí o pessoal olhava aquilo e não entendia. Aí ele deu uma aula de codalite. Entendeu? Tava todo mundo esperando o negócio, ele ficou 20 minutos falando de codalite. É o marketing, né? Que é nada mais, nada menos do que a formatação do seu trabalho, para chamar a atenção, né? Então, voltando ao HPV, quer dizer, por que eu falo que é uma mistura de negligência, de falta de uma atenção, de entrosamento? Porque é uma DST, hoje nós sabemos praticamente tudo e tem uma boa prevenção. E a gente não cumpre, não valoriza. Você acha que essa não valorização, quer dizer, parte também do ginecologista? Evidente. Tem vários fatores envolvidos, né? Fatores econômicos e tudo, mas parece que o ginecologista não tem essa preocupação. Essa pegada de... Por exemplo, hoje você vê muito colega que fala que, não, já teve o HPV. É isso que eu queria perguntar. Já teve não faz mais a vacina. Para que vacinar? Ela fale sobre isso. Ela teve um câncer pelo 16, mas pode não está bem estabelecido se ela não pode ter uma outra lesão pelo 33. Entendeu? Outra coisa que a gente aprende com o passar do tempo. Quem mais tem acidente vascular cerebral?
é quem já tem um acidente vascular cerebral. Quem mais tem infarto quem já teve um infarto. Quem mais tem DST quem já teve uma DST ou tem uma DST. Então, se você achar uma DST, procure a segunda. Por exemplo, quando você procura, você encontra mais clamídia, que é uma outra discussão maluca, porque a gente não tem meio de cultura, não tem vacina, é uma bactéria que está ali entre vírus e bactéria, é uma bactéria, na maioria das vezes, assintomática, está no colo do útero, ninguém sabe, ninguém viu, e ela acaba criando um mecanismo. Está aí as favelas, amor da minha vida. Está aí a milícia. Se você pega um bairro totalmente urbanizado, com ruas largas, com câmera de proteção, com rede de esgoto, como é que você vai ter ali, Zé? Milícia? Pode até ter, mas qual é a probabilidade? Muito menor do que você entra num bairro, uma ruela, uma casa sem rede de esgoto, sem lixo, escolaridade cá embaixo, mão de obra não qualificada. Então você encontra um colo do útero com uma clamídia, com tricomonas, com corrimento, com baixo poder de alimentação, múltiplos sêmen caindo ali, que acaba sendo uma possibilidade de mais contágio. É um terreno mais propício para quê? Para um HPV e para o câncer. A natureza mostra isso. Qual rio que funciona bem se não tiver uma mata do lado, Zé? Que é um outro papo maluco. Nós vamos ter que acabar porque é outro papo maluco. Quando você olha a floresta, quando você olha o rio sem floresta do lado, sem proteção, é um rio que tem mais problemas. Existe uma vulva hoje sem cabelo? Difícil, né? Você vai ter que encomendar para tirar essa foto. E eu que atendo homem também, é muito frequente homem. Então, quando você raspa, você tira os ácidos graxos da região, você facilita ter uma esfoliação. Então, um pênis, uma área genital com pelo, o pelo acaba freando, você pode lavar. Se você tem uma escarificação, a probabilidade de entrar um germe é maior, a gente sabe disso. Então, tem muito estresse. Quem não está estressado hoje, Zé? Quem não está estressado hoje? O que o estresse faz? Corticoide. Diminui a imunidade, a alimentação, cada vez a gente se alimenta, dorme mal, celular dorme do lado do ouvido, não pode. Então, e aí você tem, voltando, né? Você tem uma doença HPV, que tem uma vacina e nós sabemos que as vacinas dão proteção. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Movimentos anti-vacinas. Movimentos anti-vacina. Mas eu queria ver um movimento anti-vacina que proibisse a criança, quando nasce, fazer o BCG, fazer a hepatite B. Aí, quando fica lá na frente, não quer vacinar. Quando você vê os indivíduos não vacinados, eles adoecem mais. Então, não tem um discurso homogêneo nem da parte médica, médico em geral, não vou criticar aqui gineco, o gineco vai entrar no meio, dos médicos em geral, das instituições médicas em geral, que virou muito mais captador de dinheiro do que uma entidade médica. Para que uma sociedade médica? Primeiro, para ter médicos como amigo, para a gente se reunir, tomar um café, falar mal do outro, conhecer mais um amigo, tiriri, e aprender. Hoje as sociedades médicas são ganhadoras de dinheiro. Os eventos médicos hoje tem... Eu vou a evento médico,
de gineco, que o lucro é 4, 5, 6, 7 milhões de lucro. Qual é a finalidade de uma sociedade médica? É ganhar dinheiro? Ou é promover a parceria, o intercâmbio entre o médico? Não tem. Não tem mais. Os órgãos de controle, de fiscalização de outras sociedades aí, não vou ficar dizendo A ou B, elas ficam brigando na política, mas qual é a política prática para dizer a escola tem que vacinar? A vacinação contra HPV no Brasil foi a maior, Zé, do mundo. Ninguém vacinou mais do que o Brasil. A Organização Mundial de Saúde não acreditou. Quando a primeira dose de vacina contra HPV no Brasil ganhou 105%. Ah, loucura. Corrupção não, porque às vezes você tem um número que você imagina que Niterói tem, que São Paulo tem, que Rio tem vamos chutar, 5 milhões de jovens naquela faixa, mas na verdade é um pouco mais. Ou então alguém que não estava naquela faixa, um ano depois ganhou. Por quê? Porque a vacina ocorreu também na escola. Todas as escolas, ou quase todas as escolas vacinaram. O posto vacinou. Aí começou a ter um ruído aqui, não sei aonde do Brasil, teve uma criança que passou mal, tem processo até hoje. E aí, os diretores de escola, o MEC, não conversa com o Ministério da Saúde. Não conversa. São duas coisas completamente independentes. E aí saiu, hoje, nós temos uma taxa de vacinação absurdamente baixa. Não, você tocou no assunto aí, porque eu falei do Rotary, que foi a instituição que mais vacinou, e foi pelo Rotary, que é quer dizer, também pelo Rotary, não só o Rotary, que patrocinou a vacinação da poliomielite no mundo inteiro. Primeiro eles vacinaram nos Estados Unidos. Sobrou muito dinheiro, ele ao invés de roubar, ele comprou vacina para dar para o mundo inteiro. E hoje, Zé, não se assuste se aparecer um caso de poliomielite no Brasil. Já apareceu em Nova York. Já encontraram vírus vivo em lixo. Vai pegar um outro. Então, a poliomielite, que era o maior exemplo do Brasil, de 95%, 96%, está em 60%, sei lá quanto. E no HPV, que é a única grande vacina que nós temos, tá tão baixa que há alguns anos vacinas foram jogadas fora. Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve aí 1 mês, 2 meses atrás, milhões de doses de múltiplas vacinas foram jogadas no lixo pelo não uso. E a vacina para HPV, que um dos focos ideais é vacinar perto do momento do início da atividade sexual, do coito, que vai de 10 a 13, 14 anos, mas quando você vai olhar o Brasil inteiro, mais da metade até os 15 anos já tem relação sexual. E o ideal da vacina não é você esperar ter a doença, você também vacinar antes. Né? E aí você não vacina. Qual mãe, qual pai que pode levar o filho no horário que o posto está aberto? Que é de 8 às 4, de 8 às 5. Qual pai? Ah, não, mas nós fazemos mutirão aos sábados. Quantos sábados? Na escola está a semana inteira. Se você programa para ter posto, escola, Barra Life, Citar América, shopping, rua, Vila Mimosa, você consegue ter um envolvimento maior. E as pessoas não entendem que isso vai sair mais barato do que botar uma fila de câncer de colo no instituto. No Hospital de Bom Sucesso, no Mário Cruyff. O Brasil tem 4, 5, 6 mil mortes
por câncer de colo do útero, são as últimas estatísticas. Como assim? Então, falando de vacina, primeiro, dose dada é dose contada. Se você deu uma dose, está valendo. Ah, mas eu só vou tomar a segunda, um ano depois. Está valendo, tome a segunda. Outra, a vacina disponibilizada no Brasil tem duas. De um laboratório que é o HPV 16 e 18, que são os grandes oncogênicos, mas não quer dizer que os outros não sejam. O 6 e o 11, que tipicamente causam verruga, se você for olhar em pênis, o HPV 6 em pênis é encontrado em quase 6, 7% dos cânceres de pênis com o HPV tipo não oncogênico. Medicina não é uma ciência exata. Então, o 6 pode causar. O 11, Zé, muito ligado a câncer de orofaringe em homens que fazem sexo com homens e que vivem com HIV. Então, a nossa vacina no Brasil, 6, 11, 16, 18. Atende a tudo. Atende a tudo. Os dois lados. E, se você não tomou aos 15, por que você não pode tomar aos 17? Ah, porque passou a faixa. Não! Tome. Você pode tomar aos 50 e nunca ter sido infectado. E passar a ser infectado aos 51. Então, tome a vacina. E outro dado também interessante, aproveitando que eu não quero parar, não quero perder a oportunidade, de gineco para gineco. Existe uma vacina no mundo contra HPV, que é a chamada nonavalente. São 3 vacinas. A bivalente, 16 e 18. A quadrivalente, 6, 11, 16 e 18. E a nonavalente, que é 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Que pega os vários outros tipos que no mundo todo grande desenvolvido tem. O Brasil, ela está aprovado e o laboratório não coloca. No Brasil, ela está aprovada e o governo não exige. No Brasil, ela está aprovada pela Anvisa e as sociedades de gineco não exigem, não cobram do laboratório. Eu, Mauro Romero Leal Passe, CPF 300-617, 767-34. Fiz um documento cobrando ao presidente do laboratório Merck Sharp Dome do Brasil, cobrando ele porque que ele não coloca a vacina nonavalente no Brasil. Tem em Portugal, Espanha, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia. Escolhe um país aí, tem Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Finlândia, Suécia. No Brasil não tem. No Brasil, hoje, se eu tiver dinheiro, não tem, tá? Não tem. Eu compro um Jaguar, que é um fetiche. Eu já adoro o Jaguar verde musgo. É um sedã, eu acho lindo aquele carro. Não compraria uma Maserati, não compraria uma Ferrari. Mas eu compraria um Jaguar. Verde musgo ou aquele grená. Acho lindo. Sei lá, por causa de quê? E tem muito Jaguar andando pelo Rio de Janeiro. Tem muito Volvo andando pelo Rio de Janeiro. Você olha de Volvo no Rio de Janeiro. São Paulo, então, tem mais. Aquelas caminhonetes lindas da Toyota, né? Carros elétricos de 300, 400 mil. Eu hoje tenho esse dinheiro, eu não tomo uma nonavalente no Brasil. É mercado? Qual é o problema? Eu posso ter um apartamento de 10 milhões de frente para o mar. Eu posso ter uma fazenda com 10 mil cabeças de boi. Eu posso ter uma televisão de 60 polegadas. Eu posso ter um iPhone, um iPad, isso, aquilo. Eu hoje não posso ter a melhor vacina de HPV
que o mundo todo tem. Ninguém mais em Portugal receita bivalente, quadrivalente, só receita nonavalente, porra. Por que eu vou receitar a quadrivalente se eu tenho a nonavalente? Se você fizer essa pergunta hoje a 100 ginecologistas brasileiros, ele nem vai saber que tem a nonavalente. Está aprovada no Brasil há anos. E aí, quando lançar, eles vão vir atrás da gente para falar bem da nonavalente. Ah, porque a nonavalente é melhor. Porra, se é melhor, por que você não me deu isso há 3 anos, há 4 anos? Vão botar a culpa no IFA, que é um insumo farmacêutico, vão botar a culpa no Covid, vão botar a culpa no mercado brasileiro, vão botar a culpa que o brasileiro não tem dinheiro, mas como assim? Se ele tem um Toyota, se ele tem um Civic, se ele tem um Audi, se ele tem um Mercedes... Estou falando de carro porque o povo vai entender mais rápido, né? Por que ele não pode dar? Tem agora uma vacina maravilhosa, Zé, que é a vacina contra herpes zoster. Eu vi. Que é um fantástico. Acima de 50 anos tem que tomar. Pode tomar até antes. Deve tomar. É cara, é cara. Tá tendo sua saída. É pequena, ainda é pequena. Porque quem tem um zoster e faz uma neuropatia pós-zoster, sabe o que é um zoster. E entra também no diagnóstico diferencial de sífilis, de varicela, agora de monkeypox. E eu já recebi até paciente com diagnóstico para sífilis e era zoster. Então, se eu tenho uma vacina do zoster que custa 700, 800, por que eu não posso ter uma vacina do HPV nonavalente? Não tem, porque o laboratório não quer. Não tem, porque as sociedades médicas não cobram. Não tem, porque o gestor público não cobra. E agora, tirando essa minha paixão, agora eu mudo de paixão. Mudo. Vou para o lado financeiro. Eu agora saio de ser médico, de educador, e vou para o lado gerente. Quanto vai custar mais? Colocar vacinação, educação e saúde ou tratar câncer? Ou tratar doença? Um condiloma combinado, tem doente que a gente trata, sabe, da gineco, vai 10, 15 vezes. Uma vez eu estava tratando, ela falou, doutor, mas não tem um remédio que eu possa usar? Por que não me dá vacina? Aí eu falei, caramba, porque é caro, mas caro quanto, doutor? Doutor, eu ganho, na época, essa pessoa ganhava R$70 por dia de faxina. Doutor, cada vez que eu venho aqui, eu gasto passagem e perco a minha faxina. Eu falei, caraca, que aula de economia. Eu passei para ela em Micmod para fazer o tratamento, que custava 50, 100 ou 200. Ela fez a conta e falou, doutor, vai ser melhor eu passar esse remédio em casa. E evitar as vindas. E evitar eu vir aqui daqui a 2, 3 meses, que eu não perco o meu trabalho. Eu falei, caraca, que aula de economia. Porque muitas das vezes é fácil você falar, vem aqui semana que vem, quanto custa a passagem? Quanto custa a passagem? Quanto custa a diária dela? Então, hoje a gente sabe, prevenir é muito melhor. Isso é ditado da avó. Prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. Nós temos vacina e a gente não faz. Então, para o HPV, eu tenho algumas coisas da vida que eu faço para todo mundo. Para você, se me consultar, para você, para qualquer um. E é fácil pegar um mentiroso, porque tem muitos colegas que eu atendo. Entrou na minha frente, eu não quero saber se é flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolor, Palmeiras, não quero saber. Entrou na minha frente para consultar, se eu tiver, eu peço
sorologia para sífilis, sorologia para HIV, sorologia para hepatite C, sorologia para hepatite B e um marcador se é vacinado ou não, que é o anti-HBS. Se o anti-HBS está negativo, provavelmente não vacinou, então não teve uma sequência. Né, uma sequência. Tá claro? E vacina. Eu passei muito tempo dos anos, falava, olha, vacina e tal, e falava que era cara, doutor, não pode. Eu hoje eu não sou pago, eu não sou consultado. Falo isso mesmo, para adivinhar. Sai da minha frente com a receita de vacina. Eu escrevo assim, esquema vacinal contra HPV, quadrivalente, boto do lado, 0 dia, 60 dias, 180 dias. Escrevo, olha, se você não tiver o dinheiro daqui a 60 dias, tome com 180, tome com 1 ano, mas tome, dose dada, dose contada. Várias dessas pessoas que não tinham o dinheiro, que falam, doutor, está muito caro, arrumaram um dinheiro e fizeram. Agora, nenhuma tomou vacina sem que tenha uma receita. Então, eu dou a receita. Sempre. Sempre. E vai sair com aquele caso. E se volta com anti-HBS e não reator, eu prescrevo e digo, vá no posto, que o posto te dá. Hoje, prova aqui, se você quiser. Eu abro aqui agora. Paciente que eu atendi hoje, e que faz PrEP, profilaxia pré-exposição, é homem que faz sexo com homem, com condiloma, e o posto, ele não tinha vacina, porque a idade, eu falei, olha só, você vai no posto e vai tomar, e vai pedir a vacina. Se não te derem, o protocolo não seguiu, ok. Mas escrevi. Pelo menos Paciente com tantos anos, faz PrEP, é isso, é aquilo. Ele me escreveu, doutor, acabei de tomar a vacina, me fizeram a vacina. Mas eu escrevi a vacina. Eu escrevi. Você tem que ser o agente. Você tem que ser o agente. Essa é a palavra. É atitude. Então, programa de HPV, falamos de poliomielite, falamos de dinheiro, de economia. O que eu gostaria de deixar marcado? 1. Qualquer que seja a idade, prescreva a vacina. Sim. Ah, mas eu tenho 60 anos, não quero mais ter relação. Eu não sei se você vai conhecer sua paixão aos 61 anos de idade. Eu não sou pago para adivinhar. Quantas pessoas que estão ouvindo aqui vão ter uma sexualidade maravilhosa aos 60, aos 61, aos 70 anos? Nós estamos vivendo muito mais hoje em dia, com saúde, né? Então, faça os marcadores para hepatite, para HIV. Ah, mas eu não tenho relação. Toda semana a gente pega paciente, mas com HIV. Hepatite C, menos, mas pegamos nos testes rápidos. Marcador para hepatite B é de rotina, que não fez soroconversão ou não tem o documento que tomou a vacina. E outra coisa, cada vez mais a gente pega paciente que vive com HIV e não fala na consulta. Se você não pesquisar. E para ele falar, para ela falar, meu amigo, a gente sabe muito bem disso, tem que sentir confiança. É a relação Você tem que estar num espaço de confiança para ele falar, doutor, eu transo com A, eu transo com B. Eu pergunto sempre aos meus pacientes, com quantas pessoas você teve relação nos últimos 12 meses? O nego falou, hã? Falando, não quero saber para que time torce. Não quero saber para quem vai votar e não quero saber o CPF. Eu quero que você me dê uma ideia. Muitas das vezes só com meu marido. Ok, só com meu marido. Na vida,
Na vida, 50, 10, 20, 30, ok. Isso aí é para a gente ter uma... Você vai ganhando, né, uma noção de epidemiologia. E antes de ir para exame físico, quando passou a levanta, ou quase levantando, falei, então agora eu queria te convidar para fazer o exame. E mais para te dizer uma coisa. Se você se lembrar de alguma coisa que você acha importante, eu não perguntei, você me fala. Pode ser hoje, pode ser depois, mas se eu não te perguntei alguma coisa que você acha importante... Relevante. Cara, aquilo ali tem uma porta aberta para falar de dinheiro, de clube, de viagem, o que você quiser. E até de sexualidade, até de doença. Porque a gente fala muito de sexualidade. Mas tem muita gente que tem vergonha de falar que é diabético. Sim. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar que é hipertenso, que toma remédio. E, sabe, isso pode ter interferências em algum momento de uma prescrição sua. Então, mais do que tratar de DST, eu quero ter uma convivência, uma empatia. Por quê? Porque eu sei o que é ficar doente. Eu sei o que é você, todos nós fomos, tomara que não, mas todos nós vamos ter um problema aqui, outro ali. E você vê aquelas consultas de 1 minuto, 2 minutos. Eu já fui em colega médico que a ficha, o prontuário, era um papelzinho desse eu vou falar o quê se ele não tem uma anamnese completa? É importante. Entendeu? Então, quer dizer... E para você chegar em sexualidade... Você tem que ganhar uma confiança do paciente. Para você falar, você higienizou o seu utensílio sexual? O seu vibrador? Ele tem que contar primeiro para você que ele usa. Né? Você tem que ter esse papo. Outra coisa... homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher, homem que faz sexo com homem com mulher, sabe? E eu sempre, hoje mesmo eu estava conversando com os alunos e falei, primeiro passo para você vencer preconceitos é você não ter preconceito. Mas, a relação de amizade, de muita confiança, de confiança... Né? E é o que você falou, de confiança você tem que com o seu médico. Isso, né? Você tem o script, o momento certo para pum. Não é da noite pro dia, né? Não é assim, caiu ali, foi lá. Agora, a vantagem, não sei de quem é essa frase, né? Faz a fama e deita na cama. Tem isso também, né? Como o cara já sabe do movimento, também ajuda, sabe? Eu já percebi isso. O cara já chega mais tranquilo porque o outro já falou. Não, vai lá no serviço que não precisa ter número. É muito importante, Mauro. A tua trajetória... Eu digo do serviço, da equipe. Não, lógico. Não, sem dúvida. Hoje você tem uma equipe, já foi maior, vai voltar a ser grande. Fui treinado por Paulo Lopes, que é um cara... Né? Mas essa trajetória faz e te permite e dá essa agilidade ao teu... Quer dizer, você tem hoje uma referência não só dos colegas médicos, mas você também tem a referência do próprio gravou cliente. Aqui o negócio do menino aqui, né? Mas a gente corta. Tá. Então não se preocupe. Tira, eu queria aproveitar... Aqui é fulano, tira o fulano. Não, eu tiro, pode deixar. Eu queria aproveitar, você comentou no início, no nosso make-off aí, que você tem os marcadores, né? Você tem os testadores no seu consultório, porque você vive dessa especialidade. Você me falou todos os testes que você tem. Do anti-HIV. Do anti-HIV. Do anti-HBS. Você tem isso no consultório. Eu peço. Né? Porque você é uma referência. Hoje a gente vê que, através de um exame de urina, ou através de um exame de Papa Nicolau, esfregar cervical, você pode pedir uma
um PCR para clamídia. Obrigado. Não obrigado, sabia? Senhor. Você pode pedir um PCR. E isso tem cada vez mais espalhado. Eu tenho visto muita gente fazer isso, né? Até no exame de urina. Sim. Aproveita e pede um gonococo, O que você acha disso? Eu faço sempre que pode. E hoje em dia, a gente tem também que... Não vou falar agradecer, que essa palavra agradecer vai ficar muito chato. Né? Porque, você vai agradecer a Covid por popularizar o PCR, é uma covardia, né? Mas o Covid trouxe muito isso para nós, essa popularização do PCR. O que é PCR? É reação em cadeia por polimerase. É uma técnica que você vai tentar replicar, buscar o material genético usando uma metodologia. E se tiver um material genético daquela bactéria, daquele vírus, ele está ali. Tá ali. Tá? É impressão digital. Não quer dizer que tenha doença. Não quer dizer que tenha doença. Ela não está expressa ali. Ou ela se expressou... Ou ele morreu, por exemplo. Eu pego o café aqui, quebro essa xícara, mas se ficar o café aqui, ele diz, olha... Tinha café. Dá para beber? Talvez não, porque tá com caco de vidro. Então, você pega o fragmento da sequência genética daquele bichinho ali. Meu, seu, vai ter lá. Então, popularizou muito. Isso já tinha. E outra coisa também barateou. Porque uma coisa, por exemplo, o meu primeiro teste PCR para Covid... Eu fiz no Richer. E tinha um valor para médico, o Hélio Mangarino, que, aliás, é uma equipe maravilhosa. Fez um preço, outro não cobrou e tal. Era um preço. Hoje, você compra testes similares em farmácia. Sim. Hoje, o teste de Covid PCR está cá embaixo. Então, nós já temos... Eu uso muito uma coisa chamada painel. Chamado painel IST. Eu trabalho muito com... Você já trabalha com um determinado laboratório que reconhece. Não, hoje laboratórios... Todos conhecem o painel. Já sabe. Eu peço painel IST, ele tem gonococo, clamídia, tricomonas, ureaplasma, micoplasma e gardnerella. Que eu posso pegar do colo do útero... Da urina, do esfregaço anal, de um esfregaço de orofaringe, eu peço aquele painel. Tá? Tem uma marca maravilhosa, tem várias marcas, né? Mas tem uma marca que é Chan, que eu peço esse painel. Que o ideal seria fazer um teste que... Os países mais desenvolvidos de rotina, isso já está na rotina americana do CDC há década. Painel, eles não gastam com micoplasma, eles não gastam com ureaplasma, eles gastam basicamente com gonococo e clamídia. Tem pouquíssima tricomonas lá, para nós aqui é importante. E o painel de úlceras. Tem um painel de PCR para úlcera que é treponema, hemófilos do Crey, herpes 1, herpes 2, varicela. Tem um painel de coisas que podem te dar úlcera. E você pode pedir. Painel PCR para úlcera genital. Se você pedir isso, Esse pedido, se eu pedir, você está dando o exemplo. Você tem que mandar o material. Você pode mandar... Por exemplo, eu sei Mas qualquer laboratório hoje reconhece, por exemplo, da rede do Sérgio Franco. Você reconhece, o DASA funciona bem. Sem problema. Eu só não sei qual laboratório faz a coleta para você. Isso eu não sei. Tem laboratório que faz. Eu tenho um laboratório em Niterói que, se eu mandar, ele colhe para monkeypox, ele colhe para Covid, ele já colhe. Entendi. O próprio laboratório. Já tem laboratório que colhe. Tem outros laboratórios que você tem que mandar. Então, você tem que... Qual laboratório que você usa? Laboratório Xing Ling.
Hoje em dia, eu aprendi, como médico, a conhecer o diretor médico do laboratório. Hoje a gente não sabe mais quem é. Mas, por exemplo, do DAS é o Chebabo. Do Richer é o Hélio Mangarino. Então, é porque você é o único médico que liga pra eles. Aí eles falam, esse é o cara que me liga sempre. Eu atendo. Mas se você ligar, Ele vai pro atender. laboratório, o laboratório vai te dar. E outra coisa, os laboratórios, às vezes, o laboratório Ling, ele não faz o exame, mas existe uma parceria mundial. Não é nem nacional, é mundial. Ele colhe e manda para o laboratório grande que faz. Cobra, eles têm um preço diferenciado, ele cobra X. Paga X menos tanto e ele faz para você. Agora, você tem que conhecer. Por que você não conhece? Porque você não tem essa aula mais, não existe mais esse papo. Mas se você ligar para eu te digo com segurança, se você ligar para qualquer laboratório e falar que quer falar com o diretor médico, ele vai te atender. Mas ele mesmo fala, Mauro, ninguém me liga. Você pode pedir não é qualquer colega que sabe que você pode pedir uma revisão de lâmina. Você pega um histopatológico e fala, porra, isso daqui não estou gostando, quero revisão de lâmina. Ele faz a revisão de lâmina. Você pode pedir o bloco, que ele te entrega o bloco que você manda para outro. Isso é normal. Praxe. Mas isso é feio, não é nada feio. Isso é um direito seu. Sim, com certeza. O bloco não é do laboratório nem do médico. É do paciente. Então, eu queria fazer... Então, só para fechar, é porque a minha mochila está lá embaixo, eu esqueci. Você tem que ter esse material no consultório. Eu ontem, numa live com o Omar, eu mostrei. Você pede, o laboratório tal, eu queria ter um kit aqui de citologia em meio líquido. Eu uso muito, hoje em dia, citologia em meio líquido. Por quê? Porque a citologia em meio líquido guarda o material para eu pedir testagem do que eu quiser, muitas das vezes do que eu quiser. Mesmo que você não tenha escrito, você liga para lá, olha, inclui aí aquele material. Ou então eu posso pedir uma citologia em meio líquido e pedir um painel para herpes, para IST, eu boto ali. E outro mais, eu posso pedir, mantém armazenado esse material, ele guarda o material para mim. Eu posso pedir outra lâmina. Então, agora você tem que aprender isso. O laboratório, infelizmente, acaba não tendo, porque também a maioria dos laboratórios hoje virou uma rede de investidores internacionais. Sabia disso? É raro hoje ter um laboratório que tem um diretor que manda. É de uma rede. E aí eles mudam muitas das vezes e você não é qualquer um. Por exemplo, eu sei que o Chebabo, que é um grande infecto, que ele é um diretor, ele é um... Prima por aqui. Ele vai te dar a dica, olha... Atendimento gourmet. Mas se você entrar hoje, faço parte do grupo dos infectos, eu não sou um clássico infecto. A gente se conversa, um fala... Pessoal, tô com um doente assim, o que eu faço? Não, manda no tal laboratório, colhe aqui, Chebabo escreve ali, o outro escreve lá, e a gente aprende. Se ajeita, entendeu? Então, você, como um gineco, agora falando pro gineco, como um gineco, existe algum gineco que compra o frasco do preventivo? Não, o laboratório manda. Eu tenho que ligar e falar, olha, eu quero ter esse frasco também, do Papa Nicolau tradicional, mas eu quero ter o de citologia em meio líquido. Ele manda para você. Com escovinha e com frasco. E aí, você com escovinha, você fala, olha, quando eu passo no colo, essa semana eu peguei 2 casos de rotina. De Papa Nicolau, que eu incluí painel IST, 2 casos de clamídia. Sabe quando eu ia descobrir clamídia nessas pacientes que eu atendi? Nunca, claro. Sempre
trato. Sempre. Mesmo que não haja nenhum sintoma ou queixa. Porque a clamídia, por acaso, ela é, na maioria das vezes, assintomática. Então eu peço, eu incluo painel IST, entre parênteses. Gonococo, clamídia, tricomonas, urépra. Eu boto assim e fecho. Uhum. Quando eu estou com uma úlcera, uma exúlcera, uma pústula, uma vesícula, eu rompo painel para a úlcera genital. Hoje incluiria monkeypox, que é um outro suavezinho, tá? Eu tenho que ter. Por exemplo, se eu pensar em monkeypox, hoje eu devo coletar. Hoje, amanhã pode mudar, tá? Seco, né? Eu posso pedir seco. O LACEN pede seco. Tá claro? Mas nós já estamos testando em meio líquido. Na citologia eu tenho várias amostras que eu estou mandando testar painel para tudo, incluindo o monkeypox. Daqui a pouco vai ter, porque os laboratórios vão ter que, eles têm que se adaptar para poder coletar o melhor material. O LACEN, pela saúde pública, ainda é seco. Seco, guarda, lacra, seco, guarda, pode... Por exemplo, o monkeypox, ele é um vírus muito estável na natureza. Ele sobrevive 2, 3, 4 dias. Se você botar na geladeira, mais ainda. Mas de um dia para o outro, você lacra ele e no dia seguinte manda. Ótimo. Tá? E eu estou coletando também, isso daí vai ser teste, em outros armazenadores. Mas hoje, voltando ao aprovado e legalizado, painel IST, clamídia, gonococo, tricomonas, e painel úlcera. RP1, RP2, varicela zoster, treponema, hemófilos nuclei e clamídia. Então, para continuar, a gente está com o nosso tempo. Eu sei que você é um cara fazendeiro, vai voltar para a fazenda. Não, minha mulher está se preocupando. Eu queria fazer 2 perguntas. Eu brinco dizendo o seguinte, amor da minha vida, eu casei com mulher rica, bonita e que gosta de beijar. Então ótimo, tá certo. Tá sou certo. feliz, né? São 2 coisas. Ela tem. A gente continua pensando sifiliticamente? Sim. É a doença que mais engana. Tá com dor de cabeça? Pode ser sífilis. Tá com aortite? Pode ser sífilis. Tá com proctite? Pode ser sífilis. Sífilis é a doença que mais engana. Pensar sifiliticamente no Brasil ainda é um está em alta. válido. E para a gente fechar, você está adquirindo um pouco dessa experiência com monkeypox. Parece que a coisa está na moda. Você falou algumas coisas interessantes, né? De como ela se apresenta, os tipos de clientes que apresentam esse tipo de doença. Dá uma dica aqui básica do que fazer, mesmo que eu não conheça, não me sinta à vontade. Posso aqui falar de outras coisas. Pessoal, ontem nós tivemos um evento, foi online, Pele Digital, para quem é médico, Pele Digital, que é coordenado, se eu não me engano, eu não posso me enganar, pelo Omar Lupe, que é um dermato, e o Gustavo, que são pessoas assim, o Fábio, que são pessoas de altíssimo nível. E nós falamos, o que chama a atenção hoje da monkeypox? Dor. Vi casos e eu aprendi com o Rafael Galilês, que é do Fundão, tem um serviço com uma das grandes experiências, dor de garganta. Lesões pelo corpo, que os dermatos sabem muito mais do que nós, chamadas lesões pleomórficas. Cada uma num estágio. Não é como a varíola clássica, todas as lesões no mesmo estágio, não. Parece uma foliculite, outra uma pústula, outra uma crosta, outra com uma pápula, com umbilicação central, que lembra quem? Molusco contagioso.
Por que que lembra? Sabe por quê? Porque a família do monkeypox é do ortovírus. Monkeypox vem da mesma família do molusco. Então, quando você pensar em molusco, pensa também. Também pode pensar. É uma umbilicação que forma uma crosta. A diferença, e eu vejo muito casos de molusco em criança, não tem dor. E todas são iguais. E você aperta, o paciente não sente e você sai aquela massinha que você manda para exame e vê. Então, dor, lesão anal, dor anal, lesões que podem simular sífilis, varicela, herpes simples, herpes zoster, e aí você tem que coletar esse material com cuidado. É um vírus muito estabilizado, muito estável na natureza. É possível contaminação por fomites. Ele contamina a casa, contamina a fronha, contamina a toalha. Eu raspei já, está em teste, paciente com lesão na face que usava a mesma toalha do lavabo da família. Então, raspei. Está em teste, protetor de calcinha, que vai para o lixão. Então, pode ter maçaneta. Aquilo que você já deu a dica. Eu posso encontrar o DNA do vírus e ele não está infectante. Pode. Quer dizer, eu posso encontrar um exame positivo na maçaneta, mas não necessariamente eu tenho o vírus infectante. Mas ele passou por ali. Mas ele passou por ali. Então, essa propaganda, tá? Sem conflito de interesse. Pele digital. Com certeza. Vai ter disponibilizado só para médicos. Ele tem um controle, um evento sobre monkeypox, que o Ferrida, do Grafê, falou, está muito lindo. E um texto que eu disponibilizei hoje na página da Associação Médica Fluminense, AMF, amf.org.br, sobre desinfecção. Umas alunas de medicina, eu dei um trabalho e elas traduziram do CDC, nós colocamos dados brasileiros, tem coisa ali muito bacana sobre desinfecção. Você falar, sair gotícula numa festa, todo mundo cantando, saiu gotícula, pode contaminar. Então, dor de garganta, lesões diferentes, isso é chamativo, lesão em pele diferente. Eu vi paciente com lesão em face que não tinha lesão anal. Vi paciente com lesão anal que não tinha em face. Parecia em petigo que você tem que romper aquela lesão. Então, ficar atento. E outra coisa que eu também estou aprendendo. Eu não quero que meus exames venham 100% positivos. O exame que vier, de cada 100 exames que eu faça, 100 veio positivo, é justamente, filosoficamente, o que nós aprendemos. É fazer o Papa Nicolau para vir 2% positivo. 98% jogamos fora, mas não jogamos fora. Nós criamos uma educação em saúde. Então, exato, é preferível que você colete clamídia no colo do útero, gonococo, faça exame de sífilis para vir 2% positivo, porque para aquela pessoa vai ser 100%. Então, você pega o rastreio. Então, teve dúvida, faz o exame. E esses exames que eu falei, Zé, de painel, a maioria da medicina suplementar paga. O que você não pode é, malucamente, pedir um a cada semana. Pô, vamos brincar, não vamos brincar. Porque o custo fica caro. Mas você tem indicações para fazer. Para você ter um rastreio. E o rastreio para a medicina suplementar, eu falo isso muito na Unimed. Quem mais deveria trabalhar pelos rastreios, pela profilaxia, deveria ser as
empresas de medicina suplementar, porque vai evitar... Economizar. Vai evitar o depois, tratamento de câncer lá na frente. Exatamente. Não é ou não é? Com certeza. Então, se ele investe em rastreio de clamídia, de VDRL, de hepatite, quanto custa uma hepatite fulminante? Lá na frente vai ser muito mais caro do que pagar 1000 exames de rastreio de anti-HBS para vacinar. Acabou? Não. Mauro. Eu vou para Piraí ainda hoje. É, o fazendeiro tá indo para Piraí. Deixa Eu queria agradecer. Foi um dos episódios nossos aqui que eu menos falei. Eu só fiquei aqui ouvindo. A gente ficou admirado. Curtindo você falar. Pô, mas não só ouvindo a sua fala, mas aprendendo. Você transmite muita emoção no que você fala, né? Eu acho que isso que é o... Não tive é treinamento, o barato, não, é o sabia? barato Foi da pela coisa. vida. É. Mas não, eu gosto isso quando... a gente percebe, eu acho que o cliente percebe gosto isso. quando eu escuto alguém, entendeu? Quando aquilo entra em mim, aquilo me... É muito bom, é foi muito muito gostoso. bom. Então eu tento Passar isso de colegas, não, você de professores, de que uma você forma fala diferente. o seguinte, que aquilo entra em você, fala, porra, cara. Você consegue. E às vezes até eu discordo, mas entra, entendeu? O duro é quando você não entra, você ouve. Então eu tento também Foi muito bom. trabalhar essa parte. Meu pai falou que hoje eu ia encontrar o fico cara. feliz. O cara Da DST. Eu fiquei igualzinho quando ele falou. Você vai encontrar o cara da sexualidade, que era o Serapião. Hoje eu fiquei de frente com o cara da DST. Obrigado. E eu tô muito feliz. Eu também. sempre tô aprendendo alguma coisa e eu fiquei muito feliz de a ter gente quer conhecido te agradecer você. aqui com... Um vinhozinho pra você tomar com a sua mulher. Filmado, hein? Vai devagar. Filmado. Não vou beber dirigindo. Eu fico emocionado de ver isso, pai e filho trabalhando. Eu tenho uma filha já médica e o dia que nós dois operamos juntos, era uma paciente de Renata, ela saiu para ficar eu e Mariana que trabalhando. legal. Foi uma coisa assim muito emocionante. E esse trabalho que eu estou falando de desinfecção para monkeypox foi feito também com as minhas filhas acadêmicas. Eu dei o trabalho para elas e elas traduziram, revisaram, melhoraram, eu vi. Tem uma outra que não é filha, que é a Júlia, é uma aluna da medicina que tem uma liga e ela também trabalhou e é muito emocionante ter esse trabalho em equipe. E não precisa concordar não, hein? Pode brigar, pode discutir. A gente sempre tá discutindo, é sempre sobre isso. Perfeito. Obrigado, muito pessoal. obrigado.